As notícias. A primeira viagem apostólica do Papa Leão XIV teve início na manhã dessa quinta-feira, dia 27, e a etapa inicial está sendo na Turquia, com visita a Iznik, por ocasião do 17º aniversário do primeiro concílio de Niceia. Em seguida, o Papa seguirá para o Líbano a partir de domingo, dia 30 de novembro. We are all invited to overcome the scandal of the divisions that unfortunately still exist, and to nurture the desire for unity for which the Lord Jesus prayed and gave his life. The more we are reconciled, the more we Christians can bear credible witness to the gospel of Jesus Christ, which is a proclamation of hope for all. Moreover, it is a message of peace and universal fraternity that transcends the boundaries of our communities and nations. É importante destacar essa viagem quando há um recrudescimento da perseguição religiosa em alguns países africanos, mas também em nações sob controle dos socialistas e comunistas. Na China, por exemplo, até mesmo templos antes permitidos estão sendo fechados, sem contar o silenciamento de vozes apostólicas em países como Cuba, Nicarágua e até mesmo a intolerância religiosa que já ganha corpo no Brasil. Vamos conversar sobre esse assunto com o Gerson Gomes, que é especialista em geopolítica, e é interessante observar que nos tempos de hoje, cada vez mais as ações geopolíticas, elas não estão mais apenas nas mãos de generais e líderes políticos, mas também compreende a ação efetiva e verdadeira, né, Gerson, com a participação dos agentes religiosos. Muito boa tarde, em primeiro lugar, né? Como você vê esse antissemitismo e esta cristofobia em nível mundial? Boa tarde, muito bom estar de volta com você, Alfredo. Ao término de uma semana bem difícil, né, para todos nós brasileiros. Tivemos não só a prisão do presidente Bolsonaro, mas também do Anderson Torres, de oficiais generais renomados. Vivemos uma semana de perplexidade, até podemos dizer, no Brasil, com alguns editoriais de grandes veículos do mainstream jornalístico dizendo que está bom, está de bom tamanho. Nós derrotamos o bolsonarismo, então agora é hora de voltar para a caixinha. O ministro Alexandre de Moraes e seus pares ali deveriam retornar ao Estado de Direito, quase que admitindo que esse julgamento farsesco que nós vimos foi uma ação extremamente política e muito longe da ação jurídica. Mas, fechando essa introdução que faço, vamos ao desafio que você me trouxe pela pauta. Nós sabemos de fato que o Papa ele exerce um papel muito importante na geopolítica mundial. Sabemos também que o Papa que o antecedeu tinha uma, vamos dizer assim, uma visão um pouco mais romântica do socialismo. Ele que foi um ativista, até de certa maneira ligado a algumas pautas do que a gente na América Latina conhecia como teologia da libertação. E agora nós temos um Papa, emblematicamente um norte-americano, mas que exerceu grande parte do seu ministério na América Latina, na América do Sul, até no Peru, fala espanhol fluentemente, conhece a nossa cultura, e é interessante que ele comece a sua viagem missionária pela Turquia. Para quem não lembra, a Turquia foi a sede daquelas igrejas fundadas por Paulo nas suas viagens missionárias. Quando a gente olha a Turquia de hoje, depois que nós vimos toda a queda do Império Bizantino, o crescimento do Império Turco-Otomano, nós não temos ideia que exatamente ali na Turquia ficavam aquelas 7 igrejas do Apocalipse que o apóstolo João escreveu ali do seu exílio, né, na ilha de Patmos. Então você veja que toda a história do cristianismo nascendo, saindo ali da Judéia, saindo daquela região do Oriente Médio e ingressando na Europa,
passou pela atual Turquia. Então é importante que ele faça essa visita, até porque grande parte da perseguição, e eu achei interessante você conectar a questão da perseguição ou do movimento antissemita à perseguição à igreja cristã, porque de fato Jesus era um judeu e de fato o que a gente vê hoje recrudescendo no mundo é uma perseguição religiosa à cultura, à tradição judaico-cristã. Mas ele também promete ir ao Líbano, e é interessante que essa viagem do Papa, ela toca em 2 pontos ou 2 vetores de grande perseguição aos cristãos. Não somente no que a gente já vislumbra na Síria, que inclusive houve uma ação militar dos Estados Unidos na Síria, exatamente em áreas que líderes radicais islâmicos estão perseguindo comunidades cristãs, mas o Líbano tem uma história toda especial e uma conexão com o Brasil impressionante. Pouca gente lembra, mas o fato é que o Brasil hoje tem a maior comunidade de descendentes libaneses e sírios, ou sírio-libaneses, do planeta. Há mais descendentes de libaneses vivendo no Brasil do que em Beirute. É impressionante que o próprio Papa está indo àquela região, mas em especial ao Líbano, que foi a origem da comunidade libanesa no Brasil, de cristãos que fugiram do Líbano por causa da perseguição turco-otomana, das guerras que foram feitas ali na virada da Primeira Guerra Mundial. E nós temos essa grande comunidade de mercadores, de investidores no comércio. Nós todos sabemos do que acontece ali na 25 de março, em São Paulo, na própria área de comércio do Rio de Janeiro, durante tantos anos, né, chamado de Saara, exatamente pela presença dessas comunidades que migraram para o Brasil e que eram eminentemente cristãs, né, Alfredo? Então é interessante, emblemático ele começar pela terra natal das igrejas ali do apóstolo Paulo, fundada pelo apóstolo Paulo, e chegando ao Líbano, que foi talvez a comunidade cristã mais perseguida e que formou essa grande comunidade no Brasil. Lembrando que o Papa Leão XIV, ele exerceu boa parte do ministério da vida pastoral dele no Peru. O Peru que vem a ser o berço da teologia da libertação, mas você vê que a teologia da libertação, ao que até agora ele tem deixado isso muito claro nos seus atos, não, digamos, não contaminou a sua visão teológica, né, Gerson? É verdade. E há muita gente que tem uma grande expectativa de um renascimento, de uma ação apostólica, de uma ação evangelizadora do Papa, e até há uma expectativa de um redirecionamento da igreja cristã em problemas locais ligados muito mais à política até mesmo que à religião. Por quê? Porque é fato que a presença da igreja cristã ela influencia as sociedades e deveria ser assim. Um dos países que hoje nós observamos a maior perseguição aos cristãos é exatamente a China. E na China, por incrível que pareça, a igreja cristã ela cresce e hoje já está com cifras maiores do que 100 milhões. Mas é uma igreja subterrânea, é uma igreja que cresce a despeito da perseguição, porque a igreja cristã na China ela só é permitida quando existe o referendo, a presença do Partido Comunista controlando. É uma igreja oficial. Mas, por incrível que pareça, a igreja subterrânea hoje na China ela cresce assustadoramente para o Partido Comunista. Então, assim, uma igreja que resiste a essa perseguição, mas você citou no início, quando você me chama a essa pauta, os países africanos. Hoje, a perseguição aos cristãos no continente africano é feita essencialmente em 2 núcleos. O núcleo islâmico e o núcleo que herdou a perseguição socialista ainda das revoluções que aconteceram no período de independência, acabando aquele período colonial em que havia ainda a disputa de comunismo contra capitalismo. Ainda existe muita perseguição, infelizmente, nos países que têm grupos islâmicos que brigaram pela independência e que foram acolhidos na época pela União Soviética. E apesar dessa confusão, hoje nós vemos o Papa restabelecendo talvez um papel
da Igreja Católica, que pode sim reverter vários desses processos, e a gente tem uma torcida. Pedimos a Deus, né? Você sabe que ontem foi o Thanksgiving Day aqui nos Estados Unidos, eu agradeci muito a Deus por essa nova oportunidade que a gente está tendo de começar mais um ano vendo talvez o mundo recebendo uma ação evangelizadora, por que não dizer, de um líder católico que pode fazer diferença no seu tempo. Pois é, Gerson, nós vamos continuar aqui com as notícias porque ainda vamos nos manter nos Estados Unidos. Pelo jeito, Trump cansou de caçar embarcações com narcotraficantes pelo Mar do Caribe. Segundo Trump, abre aspas, nós os avisamos para pararem de enviar veneno para o nosso país, declarou o presidente dos Estados Unidos durante uma ligação telefônica de ação de graças com militares destacados no exterior. Segundo Trump, as Forças Armadas, abre aspas, começarão em breve, fecha aspas, a prender narcotraficantes venezuelanos em terra, após considerar que as operações navais contra o narcotráfico obtiveram resultados significativos no Caribe e no Pacífico. All of you are backbone of America, and you really are the backbone of America's air power. And in recent weeks, you've been working to deter Venezuelan drug traffickers, of which there are many. Of course, there aren't too many coming in by sea anymore, you probably noticed that. From sending their poisons into the United States, where they kill hundreds of thousands of people a year. But we're going to take care of that situation. We're already doing a lot. We've almost stopped. It's about 85% stopped by sea. You probably noticed that. People aren't wanting to be delivering by sea. And we'll be starting to stop them by land also. The land is easier, but that's going to start very soon. We warn them, stop sending poison to our country. Pois é, ele foi sarcástico e pontual verdadeiramente. Ele alertou, por terra será mais fácil e tais ações irão começar em breve. Nós os advertimos para que deixem de mandar veneno para o nosso país, mas eles são teimosos. O chefe de Estado, no entanto, não deu detalhes sobre quando e como e qual o alcance dessas ações terrestres. Vamos aí conversar com o Gerson, que entende dessas movimentações como pouquíssimos e acompanha os desdobramentos. Gerson Gomes, para completar, uma informação muito importante. O desfile em comemoração ao Dia da Aviação Militar Bolivariana, realizado dia 27 de novembro, quinta-feira, foi liderado pelo ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, a partir da base aérea Libertador em Maracay, enquanto Nicolás Maduro, o valentão, apareceu em uma mensagem gravada de um local fechado. Então, Gerson, como decifrar esse recado do Trump e esse sumiço do Maduro? Bom, o recado do presidente Trump, ele é dado em um contexto que nós aqui nos Estados Unidos, todos que pagamos impostos aqui nos Estados Unidos, temos a convicção de que a plataforma de campanha do presidente Trump, ela trazia alguns segmentos. Um deles era a questão do controle da imigração ilegal, o outro era ligada à questão da segurança pública em função dessas gangues aqui nos Estados Unidos presentes e que transformam algumas cidades em regiões muito similares àquilo que se via no passado das gangues de Nova York, e isso foi uma das pautas de campanha mais importantes, mas havia a questão econômica também. E nós que somos pagadores de impostos aqui nos Estados Unidos nos questionamos quantos bilhões estão sendo gastos para trazer uma presença militar tão expressiva no Caribe, se isso tem alguma coisa a ver apenas com o narcotráfico ou realmente há um sentido geopolítico em toda essa movimentação. E eu ouso afirmar que sim, o americano compreende que a presença no Caribe, por que não dizer no Pacífico também, muita gente esquece que grande parte dessas embarcações que foram interceptadas e agora não mais são apreendidas somente
somente pela Guarda Costeira, mas estão sendo interceptadas por forças militares que estão afundando, e há narcoterroristas na percepção, ou talvez na narrativa, como muitas vezes o presidente Lula gosta de falar, essa narrativa que foi criada aqui nos Estados Unidos para subsidiar, para dar respaldo legal para a intervenção militar em um problema que até pouco tempo atrás era só um problema da justiça, mostra que para os Estados Unidos esse nível de problema chegou a um ponto insuportável. A pergunta que se faz, pelo menos para toda o restante da América Latina, é o seguinte: e os outros países, como encararão essa nova visão geopolítica e até a nova doutrina de guerra, por que não dizer quando se transforma o Departamento de Defesa em Departamento de Guerra, quando se investe militares em um combate ao narcotráfico que agora ganha uma nova denominação de narcoterrorismo, igualando inclusive as ações militares que são feitas, por exemplo, na Síria, que foi feita agora, ontem, anteontem, e que mostra ao Nicolás Maduro que o que acontece no Oriente Médio hoje pode acontecer ali no seu país. Mas e os outros países, como reagem? Veja que a Colômbia também está com grande parte do narcotráfico que ia pelo Pacífico para o México e os cartéis mexicanos ingressavam nos Estados Unidos extremamente comprometido. Quando Trump fala que por terra é mais fácil, ele fechou a fronteira com a Força Armada na fronteira com o México, mas também está planejando reiniciar a sua presença no Equador, na Colômbia, por que não dizer, Gustavo Petro, inclusive, está sofrendo um processo de afastamento da presidência em função dessa pressão dos Estados Unidos na região. Então a gente vê, e não podemos nos furtar de entender que o Brasil, Alfredo, não é mais rota do tráfico somente. O Brasil hoje integra o problema. O PCC e o Comando Vermelho, eles movimentam bilhões, e hoje o crime organizado no Brasil, ele está imiscuído na política, na justiça, em grandes empresários, em fintech, sistema financeiro, de lavagem de dinheiro, e tudo isso está no radar dos Estados Unidos. E, Alfredo, você falou sobre o Maduro não ter aparecido na cerimônia e ter gravado de um local. Eu só espero que esse local que ele gravou não seja no Brasil, porque nós tivemos aí um voo feito por um dos aviões da JBS que fez uma ida e volta ali, um bate-volta, como a gente chama, em Caracas, apesar dos avisos do governo americano de que o espaço aéreo sobre a Venezuela deve ser limitado e ser utilizado com muito cuidado e coordenação com as forças militares. E não é que um avião da JBS foi a Caracas e voltou e ninguém sabe exatamente qual a finalidade. Não sei. Mas hoje o Brasil é visto como parte do problema, viu, Alfredo? Não somente como um ator coadjuvante nessa questão toda do narcoterrorismo. Lembrando, e daqui um pouco nós iremos falar sobre a nova, eu chamo de a doutrina trumpiana. Me parece que o Trump começa a ter um olhar muito específico para a América Latina. Nós iremos falar depois das eleições de Honduras. Também há muitas pessoas que acreditam que essa ação, Gerson, esteja voltada e direcionada para Cuba, tem a citação da Nicarágua, enfim, problemas na América Latina, o Trump tem muitos, mas me parece que o grande problema está nesse triunvirato, Colômbia, Venezuela e Brasil. O que você acha? Você tem toda a razão, e eu digo mais, você tem utilizado, claro, até por uma questão de respeito, muito a palavra ou o nome do Trump, mas na verdade a gente não pode esquecer que a grande diferença de Trump 2 para Trump 1 é exatamente a presença do Marco Rubio. Esse secretário de Estado, que também é o Special Advisor de Segurança Nacional aqui nos Estados Unidos, ou seja, acumula uma função sem precedentes para um latino, é o primeiro latino na história dos Estados Unidos, ele tem como um objetivo de vida acabar com a ditadura mais longeva da América Latina e do continente. Só que você, como coloca muito bem, circunstancialmente nós temos hoje Gustavo Petro, que é alguém que vem da narcoguerrilha, e Lula,
em um retorno ao governo, que foi o gestor de todo o esquema que foi, de certa maneira, funcionou de um domínio da social-democracia, ou podemos até dizer do socialismo sindical, que depois transitou para o narcoterrorismo quando ele tira aquele movimento ideológico marxista e transforma num business, num negócio de narcotráfico que hoje está conectado com o narcoterrorismo no mundo todo. Então você veja que Lula é alguém conhecido, e Marco Rubio conhece Lula. Sabe que esse terceiro governo Lula hoje, quando a gente vê apreensões de milhões sendo feitas em fintechs, agora dessa questão do banco que tem parte da sua liderança agora investigada, com até esmeraldas sendo encontradas, ou seja, nós temos hoje muita conexão com a questão de lavagem de dinheiro, e é uma coisa interessante, é que todos esses atores corruptos no Brasil, eles acabam comprando casas e fazendo grandes investimentos aqui nos Estados Unidos, né, Alfredo? É interessante, veja quais são as casas de muitos dos políticos e dos líderes desses grupos financeiros ligados ao PCC. São aqui nos Estados Unidos, até ministros da Suprema Corte. Então você veja que os Estados Unidos sabem que grande parte da hipocrisia do discurso socialista, quando se junta a esse business do narcotráfico, ele acaba fazendo a lavagem de dinheiro e os seus investimentos aqui nos Estados Unidos. E hoje essa força-tarefa do Scott Bessent ali no Departamento do Tesouro, com o Pete Hegseth no Departamento de Guerra, né, agora chamado Departamento de Guerra, também com o Marco Rubio fazendo essa conexão geral e o Departamento de Justiça, nós vemos que provavelmente vai respingar sobre o Brasil. Eu digo uma coisa para você, viu, Alfredo? Eu estou, esse final de semana, amanhã, mais precisamente, fui convidado e estarei no casamento do Paulo Figueiredo. E ele teve o passaporte do seu pai negado e o pai não estará na cerimônia. E é interessante que eu vi uma mensagem dele aqui há poucos minutos antes da gente entrar no ar, e ele falando que essa luta, essa guerra que ele tem feito, provavelmente ensejará agora com a chegada do Ramagem aqui, com muitas informações estratégicas e o trabalho do Bolsonaro, novas medidas e sanções alcançarão outros integrantes dessa cúpula que hoje subsidia e, de certa maneira, dá sustentação a muito do que os Estados Unidos hoje enxergam dessa conexão. Que não é uma disputa político-partidária somente não, viu, Alfredo? Hoje, o crime organizado, o crime transnacional, esses organismos ligados ao que a gente no passado chamava de PCC e Comando Vermelho, só como fosse a ponta da linha ali do narcotráfico, Marcola, etc., esses hoje em dia são apenas operadores táticos, mas existem os operadores estratégicos que estão na mira desse grupo aqui nos Estados Unidos, viu, Paulo? Opa, muito obrigado. É muito importante, Gerson, que a gente tenha essas visões. Paulo, desculpe, Alfredo, eu te chamei de Paulo no automático. Quem pode ficar preocupado é o Paulo. Para mim foi um orgulho, sabe? Uma satisfação, porque o Paulo é nossa referência, né? Agora, Gerson, nós iremos para um outro assunto, mas como é bom que você tenha trazido esse assunto do Marco Rubio, porque esse é um assunto que as pessoas muitas vezes não observam. No Brasil, quem manda é só o presidente da República, que não faz nada a não ser comandar esquemas perniciosos, mas nos Estados Unidos você tem uma estrutura operacional muito grande. E o Marco Rubio tem Cuba engasgada na garganta. Uma pergunta só para fechar essa questão que muito me atrai é a seguinte: Cuba, no atual estágio de decomposição, de erosão mesmo da sua estrutura social, o governo comunista transformou os cubanos em, basicamente, traficantes, ladrões, assassinos. É uma coisa assustadora. Cuba não corre o risco de se transformar numa espécie de novo Haiti? É possível, e eu posso dizer porque os haitianos, eles viveram uma situação interessante. O meu pai, ele era fuzileiro naval, e eu me lembro de quando houve a primeira missão de paz, na verdade, que o Brasil participou na América Latina, foi na República Dominicana. E não foi uma missão da ONU, foi uma missão da OEA, mas foi uma missão interessante porque
a República Dominicana estava aos frangalhos, com brigas e guerras políticas terríveis. E naquela época as tropas brasileiras descansavam no Haiti, que era considerada a pérola do Caribe. Era um país muito vocacionado ao turismo e que foi destruído, numa situação muito parecida com Cuba, e a sua comparação é muito pertinente. Anos depois, eu fui ao Haiti 2 vezes em missões de paz, estive antes do terremoto e no terremoto, no gerenciamento da crise, e aonde as tropas brasileiras iam descansar. Na República Dominicana, que agora estava arrumada, muito ajeitadinha, e inclusive agora também com um governo que consegue se livrar ali daquela aura. Não podemos esquecer que o casal de marqueteiros do presidente Lula durante a Lava Jato estava na República Dominicana quando recebeu aquela ligação da Dilma Rousseff dizendo: olha, a Polícia Federal está chegando aí, porque aquele planejamento de você entregar financiamento do BNDES com uma dupla de marqueteiros, fazer a campanha e depois pagar a propina nas contas do PT no exterior, funcionou durante décadas. E é importante você fazer essa comparação, porque o Marco Rubio sabe do papel de Lula e Fidel Castro, depois de Lula e Hugo Chávez. Ele sabe exatamente como foi montada toda essa teia de financiamento, seja da PDVSA com a presença dos cubanos, seja do BNDES com o conluio do governo brasileiro com o governo cubano, e depois como o narcotráfico entrou nessa equação com muita força com as Farc colombianas. Então, quando você coloca Venezuela, Colômbia e Brasil fazendo parte desse tripé, e o papel de Cuba na região, é lógico que a gente está falando de um modelo que está esgotado. Esse modelo está, na minha avaliação, agonizando. E você tem toda a razão, Cuba talvez seja a chave da gente entender o que está acontecendo em toda a região. Pois é, antes eu quero lembrar a vocês, eu, por exemplo, sou um fumante de charuto, e digo para vocês hoje, em lembrança a isso, os melhores charutos produzidos nas Américas são da República Dominicana, não são mais os cubanos. É só para as pessoas terem uma ideia de como isso acontece. Mas vamos passar para o Brasil, porque o Brasil também está pegando fogo. O recado foi muito claro. Em sessão do Congresso Nacional realizada nesta quinta-feira, dia 27, a oposição derrubou 53 dos 62 vetos do governo Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Para deputados e senadores oposicionistas, o resultado marcou mais uma derrota acachapante do governo, que buscou impor sua visão ideológica para tratar da questão ambiental. Segundo o deputado Sanderson, a decisão do Congresso representou um grande avanço para o Brasil. A derrubada dos vetos de Lula, a nova lei de licenciamento ambiental, que fizemos na tarde de hoje, representa um grande avanço para o Brasil. Chega de ideologia, chega de barreiras políticas, ideológicas, num setor tão importante quando é o setor do meio ambiente e os processos de licenciamento que permeiam essas questões ambientais. Após anos de discussão no Congresso Nacional, era inaceitável, eu diria até inconcebível, que um projeto desta relevância fosse deformado como foi dentro do Palácio Planalto, porque por militância petista que achava que nós iríamos destruir o meio ambiente brasileiro, quando não tem nada disso. Mentira. A derrubada, por isso, dos 63 vetos por Lula, pelos petistas, esquerdistas irresponsáveis, traz uma legislação moderna, funcional, sem burocracias inúteis, alinhado àquilo que o Brasil precisa para crescer e desenvolver de forma sustentável. E é fundamental registrar aqui, para todo mundo, para toda a população brasileira, que a nova lei simplifica procedimentos sem abrir mão 1 centímetro sequer da responsabilidade na preservação do nosso meio ambiente. Milhares de licenças ficavam e ainda ficam travadas por anos a fio, por pura incompetência e até má vontade. Uma série de obras de infraestrutura Brasil afora terão seus cursos retomados e o Brasil, sem essa militância ideológica, sem esses ambientalistas que não ajudam em nada, só atrapalham,
o Brasil tende a crescer, a desenvolver, e nós, parlamentares, hoje, cumprimos o nosso papel derrubando esses vetos ideológicos e somos os primeiros a olhar com toda a responsabilidade as questões ambientais e os processos de licenciamento ambiental. Parabéns ao Congresso Nacional, que hoje deu um grande passo para a modernidade e para o desenvolvimento e a geração de riquezas para todo o Brasil. Parabéns. O senador Marcos Rogério reforçou que o licenciamento ambiental estabelece o início de obras fundamentais para o país. Para ele, regras mal definidas e interpretações arbitrárias servem para travar projetos e afetam o desenvolvimento nacional. Nós temos mais de 5 mil obras paradas no Brasil, obras públicas paradas no Brasil em razão dos entraves com relação ao licenciamento. A nova lei do licenciamento ambiental não é um tema de governistas e de oposicionistas. Esse é um tema do Brasil. Fala-se tanto em democracia, em equilíbrio entre os poderes. Do mesmo jeito que o presidente Lula foi eleito presidente da República, cada deputado e senador, cada deputada e senadora também foram eleitos. Não somos poderes subalternos. Somos poderes iguais. Se o presidente da República tem a possibilidade de praticar o veto, como mandamento constitucional, tem o Congresso a possibilidade de apreciar o veto e manter ou derrubar o veto. Nada fora do script constitucional. Hoje, senhor presidente, o Brasil é refém não de uma legislação ultrapassada no campo do licenciamento ambiental. É também uma legislação ultrapassada, mas hoje o que trava o Brasil são as interpretações. São as regras de um CONAMA da vida, que estão desconectadas do interesse nacional, que estão em desacordo até com a lei positivada no Brasil e que nós precisamos chamar o feito à ordem. É o Congresso Nacional que legisla, é o presidente da República que sanciona ou veta. Está tudo dentro das regras constitucionais. Essa lei do licenciamento ambiental aprovada pelo Congresso Nacional é uma lei equilibrada. É uma lei que respeita a sustentabilidade no Brasil. Agora, é preciso conciliar preservação com desenvolvimento. Nós temos mais de 5 mil obras paradas no Brasil, obras públicas paradas no Brasil em razão dos entraves com relação ao licenciamento. Derrotado, o governo avalia solicitar ajuda de ONGs ambientais para que elas recorram ao STF, com o intuito de restaurar os vetos derrubados por congressistas. Meu caríssimo Gerson Gomes, é sempre a mesma alternativa para a esquerda. Perde no voto e vai chorar na justiça, sempre tão receptiva aos reclamos desse pessoal que quer manter o Brasil atrelado a uma pauta ideológica que é lesiva aos interesses do povo e da sociedade. Pois é, esse assunto é um assunto que ele transita na ideologia, como você falou, mas a gente precisa explicar um pouquinho melhor. Quando você fala que recorre à justiça, nós precisamos entender que temos alguns gargalos que precisam ser enfrentados. Um dos gargalos é o Ministério Público. Hoje o Ministério Público no Brasil, ele foi de tal maneira influenciado pela ideologia e pelo dinheiro dessas mesmas ONGs que o governo agora diz que instrumentalizará para recorrer ao STF, é muito dinheiro colocado por organizações do exterior que colocam esse dinheiro no Brasil para travar vários dos nossos projetos de infraestrutura e, por que não dizer, do nosso agronegócio. E por que isso acontece? E é interessante que não somente o Ministério Público, mas como até mesmo os funcionários de carreira do Poder Executivo. Hoje os ministérios estão tomados por ativistas e a própria ministra que nós temos hoje do Meio Ambiente transita em ONGs, sabe que muitas das suas atividades foram financiadas por esses órgãos internacionais e a eles interessa travar muito o desenvolvimento do Brasil, seja no campo do agronegócio, seja na infraestrutura. Mas também nós podemos entender que, quando se recorre ao Supremo Tribunal Federal, nós temos ali uma oportunidade de
aqueles escritórios que nós conhecemos de diversas esposas e parentes de ministros do STF, que por eles mesmos foram legitimados a transitar esses interesses no Supremo e até no STJ, por que não dizer, esses escritórios ganham milhões nessas causas também quando fazem a intermediação de vários desses projetos. Então nós temos conspirando contra o desenvolvimento o próprio Ministério Público, alguns dos juízes e muito dinheiro internacional colocado nessa equação. O Congresso reage, e reage muito bem, e até me causa uma certa, podemos dizer assim, estranheza que esse mesmo interesse da bancada do agronegócio se uniu agora para derrubar esses vetos, poderia já ter avançado na questão da anistia, ou até mesmo nessa proposta que transita no Senado atualmente para modificar a lei que foi adaptada ou renovada de segurança nacional e que acabou desaguando em vários desses aspectos do julgamento no STF, falando sobre tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito. Então você veja que esse mesmo Congresso que em determinadas pautas existem bancadas que mostram que a esquerda é minoritária no nosso Congresso, ele não se movimenta às vezes para destravar alguns assuntos que poderiam sim pacificar o país e colocar o país nos trilhos. Veja que, por exemplo, a Ferrogrão, ela está travada no STF há mais de 3 anos. Ainda no governo Bolsonaro ela foi travada por uma ação desses organismos e que recorrem a uma decisão de desenvolvimento que é um desejo nacional e eles colocam muito dinheiro, muito conflito de interesse acontecendo, Alfredo, ali nas nossas Suprema Cortes em Brasília. É lamentável, mas é alvissareira essa reação. Vamos ver quanto tempo ela durará e se ela terá força para romper nessas resistências que existem em todo esse estamento burocrático que defende essas pautas internacionais com tanta avidez no Brasil. Gerson, nós voltaremos para perto de ti. O nosso próximo assunto é algo muito importante e é da tua área, geopolítica. Honduras terá eleições no domingo, dia 30. O país, presidido por Xiomara Castro, aliada de Lula e ligada ao Foro de São Paulo, pode sair da área de influência da esquerda e da China. Nesse sentido, o presidente Donald Trump declarou abertamente apoio ao candidato Tito Asfura, do Partido Nacional, afirmando que Asfura é o único verdadeiro amigo da liberdade em Honduras e expressou que uma possível vitória permitiria que eles trabalhassem juntos para combater os narcocomunistas. Trump descreve a candidata governista e pró-Foro de São Paulo, Rich Moncada, como próxima do comunismo e sugeriu que o terceiro candidato, Salvador Nasrallah, está envolvido em uma tentativa de enganar o povo para dividir a oposição, lembrando inclusive que Salvador foi eleito vice-presidente de Xiomara e só rompeu quando não foi indicado candidato para sucedê-la. Dentro daquilo que nós conversamos antes, né, Gerson, o presidente Trump quer retomar a América Latina, é óbvio. E no caso, é muito interessante, Gerson, observar que esse candidato Tito, do Partido Nacional, ele tem como uma de suas propostas romper relações diplomáticas com a China e voltar a ter relações com Taiwan. Na sua avaliação, essa mudança do Trump, naquilo que eu chamo de doutrina trumpiana, passa muito importantemente por essa eleição de Honduras. As pessoas não veem a questão de Honduras como tão importante, mas a posição de Honduras é extremamente estratégica, inclusive para deter os fluxos migratórios. Pois é, Alfredo, já que você fala de não ser tão importante, eu vou para uma situação muito menor, muito menos importante que aconteceu ontem, mas que tem a ver com isso que você me desafia a refletir e a comentar.
Nós tivemos ontem eleição em ilhas pequenininhas, ali das São Vicente e Granadinas. Essas ilhas estavam dominadas pelo socialismo há 24 anos, governadas por alguém muito similar ao que acontece na Nicarágua ali do casal Ortega. Também nessas ilhas nós tínhamos um apoio para o narcotráfico e para o governo, desde o governo Chávez, e principalmente muito conectado ao governo de Cuba. E agora eles se livram e elegem e tomaram de lavada também o parlamento um primeiro-ministro que está conectado com a política externa dos Estados Unidos. Então, saindo das pequenas ilhas ali, que tem uma conexão próxima ali a Trinidad e Tobago, fazem parte, inclusive, de uma área considerada de mar territorial, importante para as operações que estão acontecendo militares também, mas o que eu digo para você é que Honduras nos mostra algumas lições importantes. Primeiro, nós precisamos lembrar que esses dois candidatos da esquerda ou da centro-esquerda se apresentam como candidatos que tinham uma proposta contra a corrupção. E é verdade, isso nos lembra ali o início do primeiro governo Lula, quando ele se dispõe ou concorre com Fernando Henrique e ganha, mas quando ele já vinha de uma bandeira do PT de décadas dizendo que combateria a corrupção. A Xiomara Castro aconteceu a mesma coisa, ela vence as eleições dizendo que ela conseguiria acabar com a corrupção, que na verdade os governos ainda de direita eram extremamente corruptos ali também, a gente tem que admitir, e agora nós temos uma proposta de renovação de uma aliança com os Estados Unidos, e você colocou algo até peculiar e interessante, dizendo que se dispõe a fazer relações com o Taiwan e romper relações com a China. É uma curiosidade, Paulo, que esse assunto, os Estados Unidos, eles também têm relação com a China e não reconhecem Taiwan, por incrível que pareça. Você sabia que na América do Sul somente o Paraguai reconhece Taiwan? Veja que coisa interessante. A maioria dos países, inclusive, para se darem bem nessa negociação com a China, também faz o mesmo papel. E sabe uma curiosidade? Em Taiwan, o pessoal não está nem aí para isso, porque eles já descobriram que é muito tranquilo, tanto que você não vê mais produtos escritos Made in Taiwan. Tudo vem escrito Made in China. Só que, na verdade, principalmente semicondutores e muita indústria de alta tecnologia vem de Taiwan com a bandeira da China, porque convenientemente eles entenderam que eles poderiam se beneficiar dessa situação. Então, a despeito de Honduras agora dizer para o governo americano, olha, nós estamos dispostos a sair da influência de Cuba, de sair da influência do Foro de São Paulo, de sair da influência da China, que tenta se colocar na América Latina, e privilegiar aí a expressão econômica da proposta do governo Trump. Nós precisamos entender que lá, de fato, é um país que já teve algumas alternâncias, e eu torço para que o Centrão, que é o que está em terceiro lugar lá, se propondo a ser ali o vice-presidente que quer se colocar como de meio, de centro, tomara que o Trump vença essa aposta e o seu candidato ali que está disputando. As pesquisas dizem que está ali cabeça a cabeça na reta final de chegada. Talvez a gente tenha uma inflexão, como aconteceu também com São Vicente e Granadina ali pertinho. Só lembrar o seguinte, né, Gerson? Para fechar o corredor ali, é interessante, porque se você fecha Honduras, você já tem El Salvador, praticamente você cria um colchão de proteção contra as correntes migratórias, porque as correntes migratórias vêm, a Nicarágua, inclusive, usa muito os migrantes como fonte de renda, e aí então eles fecham uma passagem. Guatemala é outra situação, mas fica fechado o caminho para a passagem daquelas caravanas tão gigantescas. É nesse sentido que eu falo. Mas realmente a questão da América do Sul, e você falou com muita propriedade, o Paraguai está nadando de braçada nessa questão de ser o único país que mantém relações com Taiwan. Taiwan está investindo em faculdades, está investindo na importação de muita carne suína, porque muitos países têm preferência, inclusive, da carne suína sobre a carne bovina. É interessante isso, inclusive aqui na Europa. Certos países, como Espanha,
como Portugal, há uma preferência pela carne suína. Agora, na sua avaliação, esse novo equilíbrio geopolítico aqui da América Latina pode continuar avançando depois com a eleição do José Antônio Kast no Chile? Depois nós teremos umas novas eleições na Costa Rica, no começo do ano que vem. Depois teremos no dia 12 de abril a eleição no Peru. Diga-se passagem, Gerson, olha, o Peru essa semana botou 2 ex-presidentes em cana. Botou o Martin Vizcarra por corrupção e o Pedro Castillo por golpe, tentativa de golpe. O Peru tem 4 ex-presidentes em cana. Você tem o Ollanta-Humala, o Toledo e o Vizcarra por corrupção e o Pedro Castillo por uma tentativa de golpe. Na sua avaliação, essa guinada para a direita, ela é uma inflexão, como você disse, imparável ou pode ter algum solavanco? Eu creio que a gente está vivendo o momento pendular que ele é, neste momento, imparável, porque nós temos não só a decepção ou a debacle do modelo econômico que o socialismo trouxe para a região. A Argentina é o exemplo mais emblemático. Chegaram agora, inclusive, os primeiros blindados sobre rodas que eles compraram dos americanos, deixaram de comprar da Iveco brasileira, ítalo-brasileira, que nós temos uma família de blindados sobre rodas, o Guarani, muito sofisticada, muito boa, que a Argentina poderia ter comprado. Não comprou por quê? Porque o Brasil não soube deixar de lado essa questão ideológica, não foi feito o financiamento do BNDES para a exportação e os americanos entraram. Hoje estão entrando com equipamentos com F-16. Agora a Argentina, ela se coloca como um país viável economicamente com a ajuda do Scott Bessent aqui do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos. Então, assim, um movimento, há uma onda que a maioria dos países está surfando. A Bolívia, por exemplo, quem poderia imaginar que a Bolívia, que durante mais de 20 anos foi refém do Foro de São Paulo e da proposta da ALBA, da Aliança Bolivariana, do narcoterrorismo de Evo Morales, que impunha sobre a população um tipo de proposta indígena misturada com os plantadores de coca e que, na verdade, serviu de pano de fundo para vários interesses desses grupos socialistas na região. E tudo isso está sendo revertido. Então eu digo para você que eu acredito sim que o Brasil talvez seja o retardatário desse processo, mas ele vai chegar lá também. Eu não acredito, sinceramente, já tenho falado aqui no programa, que Lula sequer vá concorrer no ano que vem. Algo me diz que na reta final o desgaste vai sendo muito grande na área econômica, na reta final aparecerá uma Kamala Harris aí no Brasil. Eu não sei quem será, mas eu digo para você que mesmo que nós tenhamos uma disputa entre esquerda e direita no Brasil, o que eu vejo é que, olhando o entorno, Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Equador, Peru, por que não dizer Venezuela e Colômbia, porque Venezuela já deverá estar com o Maduro bem afastado do governo e a Colômbia já deverá ter ejetado também Gustavo Petro. O Brasil ficará quase que só com o Uruguai, o pequenino Uruguai ali, que fez eleições recentemente, mas que algo me diz que também vai voltar para a direita assim que puder. Bom, nós